E aí, gremistas? 1-1 com o VEC em casa. Testamos, o Renato está fazendo testes, né? Tentando arrumar o time ideal, esquemas ideais para a gente jogar com esse grande grupo de jogadores. Confesso que começa a me preocupar até com o Renato. Mas vamos esperar esses... Se não me engano, agora faltam 5 jogos até a Libertadores aí, para ver o que ele vai fazer. Porque ontem o Grêmio tentou o esquema com o Lucas Barros em campo e o Grêmio teve muito mal em campo. Parece que não treinou esse esquema tático. Primeiro, o Grêmio com o Lucas Barros, para mim, esteve muito mal. Ao contrário do que certos comentaristas falaram, o Lucas Barros com o Grêmio esteve muito bem. É o que eu espero do jogador 9 que nem ele. Brigador, sai da área, fazendo pivô, faro de gol. Gostei do Lucas Barros. Só que assim, ó, com esse esquema não dá. Primeiro, o Grêmio não consegue chegar na área. Tudo bem, Veranópolis, aquele velho ferrolho dos times do interior jogando na arena, e não só ficou assim, né? Não vamos falar da falha do goleiro, né? Inclusive, assim, ó, abandonem esse rapaz aí. Abandonem esse rapaz. É filho de dirigente, filho de empresário. Abandonem. É que nem aquele outro que era gordo lá o ano passado. Mão de alface, entregador de ninguém é. Mas porra, tem o Bruno Graça aí, o que quer com esse filho da puta? Voltando ao Grêmio. Assim, ó. Simplesmente não é só tocar a bola pra área. Primeiro, o Grêmio só buscou a alternativa Lucas Barros de uma maneira totalmente errada. A mecânica de jogo para jogar assim não existiu. Os laterais não jogam. Como é que tu vai jogar? O Léo Moura, do lado direito, até tenta, mas não há triangulação, não há saída de bola com os volantes para que a bola chegue sem ser telegrafada ao Lucas Barros. O jogo se manteve na velha jogada de toca pro Ramiro, chega lá, tá tudo fechado, ele cruza para a área. Ele inverte o jogo. O Grêmio precisa saber se desvencilhar pelo meio campo e pelos lados do campo. Eu acho que o Marcelo Oliveira ontem deu a nítida demonstração de que ele não pode mais jogar no time. Não quero ser injusto com o jogador, existem as qualidades dele, até inclusive quando o Grêmio teve meio mal, aí ele se sobressaiu em jogos, mas não dá. Nós temos o Bruno Cortez no banco. O Grêmio está tentando implantar um esquema com o 9, né? Tentando não. Ontem eu vi o Renato, até gostei da entrevista dele, que o Grêmio tem várias alternativas de se jogar, e realmente é o que eu digo, que modestamente eu disse aqui, o Grêmio hoje pode fazer vários esquemas táticos. O Grêmio muda durante o jogo, isso é mérito do Renato. O Grêmio joga de 2, 3, 4 maneiras diferentes, né? Mas assim, ó, parece que não treinou com o rapaz. Ou querem afundar o cara. Eu gostei do Lucas Barros em campo. Então, assim, o Grêmio precisa aprimorar, o Grêmio precisa treinar esse esquema tático, o Grêmio precisa jogar com os laterais, o Grêmio precisa fazer 1-2 e cruzar para a área, fazer 1-2 triangular, em vez de cruzar para a área, tocar para o meio e entrar pelo meio. O Grêmio é muito lento! E as pessoas dizem que o Grêmio melhorou, que o Bolanho, tudo bem, ontem o Bolanho jogou, entrou no time e deixou o time mais veloz. Mentira! O Grêmio não tem saída de bola! O Grêmio tem passe telegrafado. O Grêmio só joga pelo meio devido à habilidade dos seus jogadores. Então, Renato, está na hora de arrumar o time. Ou vai esperar até as oitavas. Nós vamos estar fazendo teste nos grupos também. Mas até então, a entrevista do treinador não é desconexa. Eu vejo que ele percebe o que está acontecendo. Então, assim, ó, não deu boa o esquema com o Lucas Barros. Eu modestamente, eu já tinha falado aqui, quando era aquele desespero por um homem de referência na área, que isso ia alterar o esquema e isso poderia ser complicado. Tanto que o Renato ontem já deu uma entrevista que não é assim, que o Grêmio vai jogar com várias alternativas de esquema. Porque tá difícil esse esquema entrar. Bom, voltando, depois das substituições, com a entrada do Lincoln, a saída do Barros, a entrada do Lincoln, com a entrada do Everton. E gostei muito do Gaston Fernandes em campo.
Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que modéstia à parte eu já falei aqui. O Grêmio logo, logo vai voltar a jogar com um 10. Porque o que o Grêmio pressionou no segundo tempo era para ter virado e feito muito mais gols. Mas aí tem aquele jogador que tem o Pedro Rocha da vida que erra um gol, tem não sei o que, tá? Mas assim, o Grêmio jogou muito bem. A zaga do Grêmio, o Kahneman ontem, né, aquele gol que ele marcou, merecia uma taça. Gol não digo cartão amarelo, que o Kahneman, cada cartão amarelo é um gol, né, minha gente? Então você jogou muita bola. Mas o Grêmio melhorou quando começou a jogar de novo com um esquema parecido com o que tinha. Não com esse que está jogando aí sem o Douglas, mas quando o Lincoln, todas as vezes que entrou, tem jogado bem já. Modéstia à parte, também já falei isso aí. Então assim, eu acredito que o Grêmio logo, logo vai voltar a jogar com 10. Gaston Fernandes, a gente já deu, na minha opinião, deu para perceber que é um jogador diferenciado, com vontade de jogar, com boa visão de jogo, um passe, um lançamento bom. Cara, muito bom jogador. Acredito que até, vamos dizer que ele vai jogar com a 10, eu acredito que, pelo que eu entendi, talvez ele perca um pouco de espaço pro Lincoln. Porque o Negrinho ontem jogou muito futebol. E todas as vezes que entrou, ele deu assistência, né? E em poucos minutos. E ele realmente, esse ano, modéstia à parte também, eu já falei em vídeo aí, era o ano de puxar a orelha dele e ver se esse guri tem qualidade. E tem. Então assim, ó, não é um desastre, estamos classificados no Gauchão. Essa é a hora de testar. Esses times vêm num ferrolho fudido contra nós aí. Mas então é isso, minha gente. Outra coisa que eu queria fazer uma ressalva aí é sobre o Luan. É aquilo que eu digo, o Luan, ele tem aquela característica que a gente não gosta, que às vezes sucumbir à marcação, não ser aquele jogador de brilho, e pelo contrário, ele se irrita. E daqui a pouco toma um cartão ou faz alguma bobagem. Mas é como eu digo, todas as coisas que eu falo mal dele, eu não quero... Ele tem qualidade, ele é importante no time. Eu vejo pessoas críticas a certas atitudes dele que têm a plena noção de que ele tem qualidade. E o gol que ele fez ontem, a gente vê que esse guri tem muita qualidade, a gente sabe. Só a gente quer que ele jogue um pouco mais de brilho. Quando o sapato apertar, ele some. Esse é que é o problema. Quando o sapato aperta, o Luan some. Mas, pessoal, então é isso. Eu não posso dizer que gostei do Grêmio. Eu gostei de certas coisas, não gostei de outras. Eu acho que é aquilo que eu digo, o Grêmio pega uma mecânica, uma engrenagem de jogo muito mais fácil, com esquemas parecidos que vinha do ano passado. E o acréscimo do Lincoln, o Grêmio ontem jogou muito futebol. Ou sem o 9 de referência. Com o 9 de referência, o Grêmio vai ter que aprender a jogar assim. E aí tem que fazer esses lateral jogar, tem que esperar o Michael voltar para ter uma saída de bola melhor, para ter opção de... Porque não adianta ter um cara de referência na área e só jogar naquilo ali. O Grêmio tem que ter o cara de referência na área, porque era isso que se exigia. O homem de referência na área e jogar também pelo meio como joga, com aquele toque de bola. Né? Então, assim, vamos esperar o que o Renato vai fazer. Mas não é um desastre. Estamos testando e temos qualidade. Agora vai do treinador aí ajeitar o time. É isso aí. Dale Grêmio.